Olá, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Pá, já te chamo, nossa convidada já chegou. Boa noite, gente. Olá, boa noite. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Simone Saldanha, eu sou presidente do coletivo Juntos pelo TDL, que é um grupo formado por mães e pessoas com TDL que trabalham, desculpem, pela visibilidade e pelos direitos das pessoas com TDL. TDL significa transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ele é um transtorno muito prevalente, mas ao mesmo tempo também muito desconhecido, e por isso é tão fundamental o nosso trabalho. Ele se caracteriza por dificuldades persistentes na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, tanto compreender como se expressar, tá? E ele está no DSM, não está ainda, mas ele está na CID-11, no código 6A02.1. Certo? Espero que eu não tenha falado errado. As meninas aí me corrijam se eu tiver falado errado. Hoje, o tema da nossa live mensal é TDL e direitos, uma discussão que eu queria fazer há muito tempo. E eu acho que nós precisamos fazer, estamos nesse momento histórico, né? Ao passo que nós vamos identificando mais crianças com TDL, o TDL vai sendo mais visível, também vão ficando visíveis dificuldades para que essas crianças e essas pessoas estejam inseridas na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, como lhes é de direito. Acho que falei bonito. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, nós convidamos a doutora Marisa Ribeiro. Ela é advogada, membro da Comissão Aba de Direitos Autistas da Regional Sudeste, administra o perfil Advogada do Paciente. Ela é coautora do livro Saúde em Evidência e tem 2 artigos nele: Neurodiversidade e Direito, uma análise sobre reconhecimento e inclusão de pessoas neurodiversas na sociedade contemporânea, e um sobre TDAH, pode ser considerado uma deficiência perante a lei? Tem aí um conhecimento muito interessante para contribuir com as nossas discussões. Doutora Marisa, Marisa, eu sigo há um tempo, sou admiradora do trabalho dela e eu sei que ela me segue também. A gente tem trocado umas figurinhas aí ao longo do tempo. Deixa eu chamar a Marisa. Tem que te achar aqui, viu, Marisa? Por isso que... Vamos lá, boa noite. Deixa eu acertar a câmera. Ai, que delícia fazer live vendo a pessoa. Esse Instagram sempre me deixa sem ver. Tudo bem, Marisa? Deixa eu arrumar aqui também para ficar uma altura boa aqui. Pronto. Acho que agora todo mundo tá vendo todo mundo. Tudo bem, Simone? Eu tô bem, e você como está? Cansativo, Sempre. né, puxado? Puxa, é. Mas é um assunto caro que a gente precisa se dedicar, né? Se debruçar e trocar ideia. E eu fico muito feliz, agradecida pelo convite, né? Para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Nós temos discutido muito enquanto coletivo sobre queremos uma lei, não queremos uma lei, o que exatamente a gente quer nessa lei, pelo que a gente está brigando, o que a gente já tem de direito, o que a gente não tem, para a gente saber pelo que a gente precisa brigar. A mãe tem que economizar a luta, né? É, Porque já são muitas as que a gente tem, né? Então, que eu queria começar, né? Entendendo um pouco que direitos uma criança com TDL já tem, só por ser criança, sem nem falar de certo. TDL.
Isso, exatamente. Porque a base, né, do direito, com certeza, a gente começa aí desenvolvendo esse raciocínio pela Constituição Federal, pela nossa norma máxima. Então, eu já vi ali rapidinho, alguém, uma mãe falou aqui, o meu maior desafio é na escola. Então, o assunto que a gente e a saúde e a educação, que são direitos constitucionais, né, que estão aí na nossa lei, na nossa Carta Magna. Então, como você bem disse, só por ser criança já temos direito à educação com qualidade, direito ao tratamento prescrito pelo médico, né? Então, a gente está trabalhando com leis constitucionais e infraconstitucionais, que aí entra também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB e as demais normas. O que acontece nesse caso de uma criança com TDL ou com qualquer outro transtorno, né? Que aí a gente pode falar sobre o TDAH, dislexia, outras condições que não são consideradas deficiência perante a lei, é que a gente precisa, como se diz, conjugar normas. Então, a gente precisa conjugar normas para conseguir fazer esse raciocínio jurídico. Mas, assim, normas temos e temos que buscar para que elas sejam efetivadas, né? Que essa é a maior luta de todo mundo. Eu falo assim, não é falta de lei. No Brasil a gente tem lei, tem um monte. Se a gente buscar, a gente justifica o direito dos nossos filhos. Mas até o que está expresso está difícil, né? Assim, letras garrafais está difícil da gente conseguir, né? Então, mas primeira coisa, então, gente, temos direitos. Não é porque não tem uma lei específica que não temos direito de nada. Continua sendo ser humano, continua sendo cidadão brasileiro, continua sendo criança, né? Que já tem normas que os protegem. Agora, vamos entrar nos embrólios aí das coisas que mais pegam, né, para as famílias. Vamos falar de escola. Eu acho que para todas as condições, né? Escola é um negócio. Mas o que eu vou falar é que existem escolas que não estão preocupadas com eu quero encontrar uma lei e ver isso aqui nessa lei, porque ela já entende que lá na Constituição está escrito que a educação é direito de todos. E já alcançou a compreensão de que tudo deve ser feito pelo bem da aprendizagem daquela criança, né? Mas vamos entender aí, porque existem limites também de burocráticos, né, para o funcionamento da educação no Brasil. Vamos lá, tem várias coisas na educação. Bom, adaptações razoáveis. Temos direito ou precisamos de uma lei específica? É um grande imbróglio, né? Então, dentro desse raciocínio jurídico, o que acontece? Adaptações razoáveis está lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Então, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um estatuto feito para pessoa com deficiência. E o TDL não é considerado deficiência. Porém, todavia, no entanto, aí que entra a questão do raciocínio jurídico. E como que eu posso dizer? Do empecilho, né? Para você fazer valer o direito daquela família, daquela criança. Por quê? Porque, em tese, você teria que perseguir um processo, teria que ingressar com uma ação judicial para buscar esse entendimento. Porque não é um entendimento que está aqui posto na esfera administrativa. Como você bem disse, a escola pode? Pode, né? E ela tem Não tem tem nada que embasamento, impeça. não tem nada aqui. Aí eu vou desenvolver um pouquinho o raciocínio, que é a questão assim, o TDL, aí você me corrige se eu estiver errada, ele não é um transtorno de aprendizagem, como o TDAH também não é. Mas ele pode impactar na aprendizagem, né? Então, pode impactar na aprendizagem. Então, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que, por vezes, esse aluno, essa aluna com TDL pode precisar de apoio educacional. E aí que entra essa questão desse olhar jurídico, que é apoio educacional. O que a escola está obrigada a oferecer? Aí a gente tem barreira atitudinal, né? A postura da escola. A postura da escola que quer atender é uma, e a postura da escola que não quer atender é outra. Então, escola que não quer atender, ela vai se justificar justamente nisso. Eu não tenho obrigação, porque esse
esse transtorno, ele não é considerado deficiência para fins legais e as adaptações razoáveis estão lá, então eu não sou obrigado a fazer, fazer um PEI, fazer algo nesse sentido. Eu queria Porém, fazer. Ah, desculpa. Eu queria fazer um parêntese. não, Termina, pode. termina. Pode terminar. Não, Eu... aí eu queria voltar um pouquinho, porque como você falou de adaptações razoáveis, eu fui lá para a LDI. Mas antes de tudo isso, nós temos a LDB, que diz que o aluno ele tem direito à recuperação do aprendizado dele, se ele tiver com alguma dificuldade. Então, a gente não precisa ir lá para a LBI. A gente tem, né? E aí, se a gente destrinchar um pouquinho, né? Constituição Federal, educação de qualidade é direito de todos. Então, de qualidade de todos. É crianças, jovens, adolescentes que têm funcionamento típico e funcionamento atípico. Não só para os que têm funcionamento típico, porque daí eles vão acessar essa educação sem precisar de um apoio educacional. E eu adoro o princípio que você já começou falando, eu sou fã dele, que é o princípio da isonomia. Eu gosto muito de falar isso, né? Que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Então a resposta está toda aí. Então a gente tem essa questão. Agora, um aluno com um funcionamento atípico, um desenvolvimento atípico, que precisa, ele para acessar essa educação com qualidade, ele precisa de um certo apoio. Se eu não oferecer esse apoio, eu estou contribuindo para a barreira, né, para uma barreira intransponível nesse sentido. E tudo que eu estou falando aqui são conceitos jurídicos, tá? Então, quando eu falo em barreira, inclusive é isso. A gente tem uma dificuldade atual também de aplicar os conceitos. Então, assim, a legislação a gente tem, os conceitos a gente tem, mas eles ainda não são aplicados como eles deveriam. Porque, assim, quando a gente fala assim, né, deficiência para fins legais, vem muito capacitismo, vem muita coisa que gruda com o termo. Então, fala assim, então é incapaz. Mas a criança não é incapaz. Não, esse conceito não é para dizer que a criança é incapaz. Né? Pode ser em alguma situação, em algumas outras situações, que pode ter a incapacidade, mas não é um conceito colado, né? A deficiência, a incapacidade, não. Então, assim, a gente está dizendo o seguinte, que aquele diagnóstico interfere de tal forma que aquela pessoa precisa de um apoio, de um suporte para acessar em igualdade de condições, serviços e na sociedade, né? No caso aqui a gente está falando de acessar a educação com qualidade. Se ela não tiver esse suporte, esse apoio, ela não vai conseguir. E a gente tem o conceito social da deficiência. Então, e aí entra esse conceito da barreira. A questão da pessoa estar em interação com o meio e encontrar essa barreira. Né? Então, a gente está falando dessas crianças que encontram essa barreira, inclusive atitudinal na escola, por falta de educação continuada, que os profissionais não conseguem compreender determinados diagnósticos e também não conseguem trabalhar estratégias para atender esse público. Mas fala aí, o que você fala? Então, o parêntese que eu ia falar é assim, expresso, TDL se iguala à condição de pessoa com deficiência, nós temos no Rio de Janeiro, somente no Brasil, que é uma lei estadual, tá? Mas vamos lá, o que é pessoa com deficiência, né? Hoje, o conceito de deficiência, que é o conceito que está na LBI, ele é muito amplo. Eu falo isso porque eu já trabalho com esse conceito de deficiência, eu trabalho direto com pessoas com deficiência, sou assistente social da Previdência Social, muitas pessoas que não se enquadram, que não têm deficiências clássicas, né, assim, que tem lei escrito tal coisa é deficiência, são consideradas pessoas com deficiência porque a leitura não é mais sobre o nome da coisa, não é o CID que diz, mas sim é uma leitura funcional, do tanto que aquela pessoa consegue participar na sociedade, considerando sempre igualdade de condições com as demais pessoas. Basta que ela tenha uma condição permanente, né? Não pode ser uma coisa e aí muita coisa vai ser analisada, as barreiras que ela enfrenta, o tanto que ela consegue performar na sociedade, que ela consegue desempenhar, o tanto que ela é funcional na sociedade. E aí, esse conceito, ele mexe bastante com as estruturas de várias coisas que estão postas, mas
Vamos pensar no conceito básico, né? A pessoa tem que ter uma condição permanente. Uma criança com TDL, uma pessoa com TDL, ela vai ter TDL o resto da vida, é uma condição permanente. Então, ela tem um pré-requisito para ser considerada uma pessoa com deficiência. A análise ela é individual, não é pelo nome da coisa, entendeu? Então, uma pessoa com TDL pode ser considerada uma pessoa com deficiência? Pode, eu não sei que pessoa é essa. Né? Do mesmo jeito que uma pessoa, às vezes, que está com câncer é abrangida numa condição de deficiência, porque ela está com uma questão de funcionalidade muito comprometida. Então, tem coisas que não são consideradas deficiência ao rigor da lei, mas numa interpretação biopsicossocial podem ser. A questão é que no nosso Brasil, essa avaliação biopsicossocial ainda está sendo implantada e etc. Né? E o que atrapalha essa compreensão de quem é e quem não é pessoa com deficiência. Esse é o parêntese que eu queria fazer. Não, e é exatamente isso. E são conceitos mais técnicos e tudo mais, né? Mas, assim, traduzindo aqui para as famílias, o que a gente pode dizer é o seguinte: como que a gente trabalha na prática para suprir essas lacunas? Porque, como você disse, a gente não, o direito, você conseguir acessar um direito lá da LBI, não é simplesmente pelo CID, não é simplesmente por essa classificação, é pela necessidade, é pelo prejuízo que aquela pessoa está apresentando. Então, como você disse, a funcionalidade, né? Se você precisa de apoio e suporte, tanto que, e aí entra a questão prática. Como que a gente vai fazer isso, né? Já que o instrumento de avaliação biopsicossocial é uma coisa aí que não está totalmente implantada e tudo mais. Geralmente, a criança, vou falar da criança, né? A criança com TDL, ela precisa de um tratamento, de um olhar ali multi e interdisciplinar. Então, ela vai passar com alguns profissionais, né? E a gente vai conseguir os relatórios desses profissionais. Quando aí você, pensando em processo, em ação judicial, ou até antes disso, é o seguinte: com essa documentação, com o olhar profissional, com esses relatórios, é muito importante fazer um requerimento por escrito na escola, né? E informando, olha, existe, né, essa questão diagnóstica e decorrente disso, existem essas limitações e essas necessidades. E fazer o requerimento do que aquele aluno ou aquela aluna em específico está precisando naquele momento, né? E aí você faz esse requerimento. Trabalhamos com negativas. Tendo a negativa, não desanime, porque a pessoa, o sistema ele não está pronto para atender esse público, essa demanda, não está pronto. Então, a negativa é algo que a gente já espera. Tendo a negativa, busque também esse requerimento na Secretaria da Educação. Por que eu falo isso? Porque quando a gente for para judicializar, a gente vai buscar uma liminar, porque a gente está falando de ano letivo, a gente está falando de uma coisa que a gente não pode perder muito tempo. Então, quanto mais a gente questionar e tiver uma resposta documentada, melhor para o processo judicial e mais condições o juiz vai ter de analisar limite aquele caso. Então, é uma trabalheira danada, mas atualmente, por falta, não de direito, mas por falta de políticas públicas, de investimento, né? Inclusive, de investimento em leis que já existem, que falam com relação à educação continuada, à formação continuada dos profissionais da educação, né? Porque esse conhecimento também, e a gente entra aqui para fazer uma diferenciação, está muito ali no estudo da educação especial, né? E aí eu faço muito essa distinção para o pessoal entender também que não é porque os alunos com TDL não fazem parte do público-alvo da educação especial que eles não têm direito ao que eles necessitarem, ao que eles precisarem. Porque o que acontece é que nós já temos normas específicas para o público-alvo da educação especial, né? Que são ali os alunos, né, com deficiência, os autistas, né, com transtorno global de desenvolvimento e os alunos com altas habilidades, superdotação. Esses alunos, né, eles fazem parte do público-alvo da educação especial. E qual que é a diferença? A diferença é que existe uma verba pública destinada
para estes alunos, e aí em algumas escolas públicas você vai ter alguns programas já específicos implantados e já tem um olhar direcionado, que em tese já existe conhecimento sobre essas condições, né? Então, o TDL é uma coisa pouco conhecida, né? Como você bem fala, eu também acompanho seu conteúdo, eu gosto muito de conhecer, de entender mais sobre, né? E é pouco conhecido. Então, a gente está falando assim de uma sociedade que, quando você vai levar uma demanda, provavelmente vai ser a primeira vez que o juiz vai ouvir falar de TDL, por exemplo. Né? Então, são conhecimentos muito específicos. Por isso que a gente precisa, eu falo sempre assim, tá um passo à frente no sentido de documentar com relatórios. Por quê? Tem muito essa questão também, né? A mãe tá vendo a dificuldade aí e vai falar lá para a escola. Mas a palavra da mãe não tem um peso técnico, porque a gente está falando de um conhecimento pedagógico que é um conhecimento técnico. Então você só consegue ser ouvido com outro conhecimento técnico. Por isso que a gente fala dos relatórios dos profissionais específicos. Né? Então, quando a gente fala de transtorno de desenvolvimento da linguagem, passa por fono, por todo, que vai colocar tudo detalhadamente ali. E aí, falando em processo judicial, a gente pede para o médico ratificar essas informações técnicas de outras áreas, porque para a justiça o relatório médico também tem bastante peso, né? E, enfim, mas a gente precisa costurar tudo isso para conseguir fazer valer aí os direitos com base nisso, na Constituição Federal, na LDB, no ECA, né? Porque você tem direito aí não só quando a gente fala educação, a gente está formando cidadão e a gente tem direito ao ensino, mas à aprendizagem, né? Então, são os dois lados, não é só ensinar, também precisa aprender. Porque se É. esquece disso. Eu fico indignada até hoje. Às vezes eu converso com meu marido e falo assim, olha, eu lembro até hoje de um professor que eu tinha na faculdade, que a gente estava entrando no intervalo, aquela bagunça, todo mundo conversando, falando, acho que ele ficava... Aí ele olhava para o teto e começava a falar a matéria. E eu lembro que eu sentava e eu queria prestar atenção naquilo, sabe? Eu não conseguia. Mas era uma forma dele punir todo mundo que não estava nem aí. Só que ele também não tomava... Ó, faculdade, né? E aí eu converso no sentido também assim, por que também que eu, de repente, não fui reclamar? Não, sabe? É a gente achar aquilo normal. Vários questionamentos, olha, ainda hoje me surgem dessa situação. Várias camadas dessa situação. Então, não é só o ensino, não é só você passar, não é só você falar, não é só o que está ali na apostila, no livro, no conteúdo programático. Você também tem que dar conta do que aquele aluno está aprendendo, né? Não basta só ele estar lá na sala, se ele não evoluiu do B com A para o BA em algum momento. Não interessa em que estágio ele está. Né? Por exemplo, na alfabetização, ele tem que andar um pouquinho, ele tem que aprender alguma coisa, né? Porque tem-se uma coisa, né? Que basta ele estar lá dentro, né? Isso daí não é inclusão. Ele está lá dentro e não aprender, não é isso que a gente almeja para a educação. E todas as pessoas, independente da condição que elas tenham, são capazes de aprender. Sim, e assim, outra coisa importante que para ficar registrado para as famílias também, de uma questão prática aqui, né? Porque o que acontece aqui, na parte jurídica, a gente lida com as lacunas, com a negligência, com o que falta. Então, se a gente for falar só da lei, tudo maravilhoso, mas aí a gente faz esse meio de campo aqui para tentar ajudar as famílias. É muito importante as famílias terem esse questionamento por escrito, por quê? E não deixarem um ano letivo passar sem apoio, sem suporte, tá? Vamos pensar aqui, final do ano letivo, a criança não teve o apoio e o suporte que ela precisava, a gente começa a pensar em institucional, mas eu só consigo começar a comprovar isso a partir do momento que a família requereu e não teve. Tá? Pasme você, não deveria ser assim? Não, porque a escola, a gente tem a nota 4 de 2014 do MEC, que ela diz que o atendimento dentro da escola é pedagógico e não clínico. Então, você não precisaria de um laudo, você não precisaria ter toda essa informação clínica, médica, para dar o atendimento pedagógico.
Mas, quando a gente fala de um processo judicial, é isso que eu falei, a gente precisa instrumentalizar, comprovar por documentos, inclusive, então, para eu chegar numa negligência e falar assim, olha, eu pedi, eu não tive, olha o prejuízo, né? Então, eu preciso comprovar toda essa linha do tempo. E se a família fica inerte, aí tem um jargão do direito que fala, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Se a gente fica quietinho, deixando correr e a criança ficar no prejuízo, é muito triste, muito difícil você buscar uma ação por causa desse prejuízo. É muito melhor você mover uma ação para conseguir o suporte que você precisa. Isso já é muito mais bacana, sabe? É muito mais produtivo, é muito melhor para todas as partes. Deixa eu achar aqui, ó. Aí isso vale, então, para adaptações razoáveis, AE. Quero fazer um parênteses aqui com meu filho, quando ele tinha lá 2 aninhos, ele estava no ensino infantil, e eu conversei, eu nem tinha diagnóstico, porque diagnóstico TDL demora mesmo. De cara, já chamaram o professor do AE para incluir ele. Ele não tinha laudo, não tinha negócio de laudo, entendeu? Eu não sei o que favoreceu, eu só sei que ele teve acesso a isso desde os 2 aninhos de idade lá no ensino infantil. Depois, a coisa só foi replicando. Então, ele teve o AE, né? Hoje, eu não sei se ele tem, porque ele também tem superdotação. Então, ele tem duas vias para entrar, né? No AE. Mas, a criança que não que é só TDL, né? Como se o TDL fosse só também, também pode ser incluído no atendimento educacional especializado. Não há nada que impeça, entendeu? Se não houver a exigência expressa de uma lei onde esteja lá que aquilo é direito daquela criança. Outra coisa, professor auxiliar, é uma baita de uma discussão. É. Então, o importante, o que que a gente coloca aqui? A grosso modo, né? É que, como eu trabalho, o meu foco de estudo é justamente esse. Eu gosto de esclarecer com a jurisprudência, com alguns entendimentos e tudo mais. É claro, se você for falar grosso modo, tem direito? Não, não tem direito. Porém, no entanto, todavia, o que que acontece? Você tem que saber, para aquela criança em específico, se esse profissional é indispensável pro melhor desenvolvimento dela, para o bom desenvolvimento dela. Então, aí que vai se diferenciar cada caso. Não é porque tem o CID que tem direito, não é, entende? É porque tem a extrema necessidade, é indispensável, né? Então, se você comprovar que é indispensável, você tem muita chance de conseguir. E aí que eu queria entrar nesse raciocínio jurídico lá no processo judicial, o juiz embasa na Constituição todas essas normas que eu já falei, e ele cita, inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente fala assim, nesse momento, quando ele cita um artigo de lei que é das Ele está adaptações compreendendo. ele está equiparando o direito, né? Ele está equiparando o direito dessa criança que tem TDL, que não é considerado deficiência para fins legais, mas naquele momento está equiparando, né? É como se, né, é o direito da pessoa com deficiência para fins legais, quando ele argumenta a decisão dele com base na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. E é o que a gente vê na prática, é o que a gente vê quando é concedido na justiça, que você consegue comprovar que é necessário, que é indispensável. E aí, qual que é o raciocínio, né, gente? O raciocínio é justamente assim, tudo que é feito é para o melhor desenvolvimento da criança, inclusive que está no ECA. Né? A LDB, o ECA, são todas essas normas que direcionam, inclusive, que direcionam tudo isso. Então, e aí que você falou um pouquinho, só voltar um pouquinho da questão da educação especial, né? E essa questão de negar o direito, né, do profissional de apoio a esse público, porque não faz parte do público-alvo da educação especial. E a gente não pode perder de vista que a educação inclusiva, ela é de
todos, inclusive de alunos que não têm diagnóstico, porque tem alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que devem ter um olhar ali individualizado e que não têm diagnóstico. E aí a gente entra um pouquinho no PEI, né? Ali no plano educacional individualizado. Ele não é devido por conta do CID. Ah, eu tenho CID tal, aí eu tenho direito ao PEI. Não, você tem a necessidade do PEI. Você tem dificuldade de aprendizagem, então é isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? O prejuízo, a limitação, a dificuldade, o que é indispensável, porque é aí que a gente precisa atuar, né? E a gente tem toda a argumentação para isso. E aí eu queria fazer uma reflexão mais para os pais, né? Pensar bem da onde está vindo essa necessidade do profissional de apoio. Porque o TDL, ele exclui o diagnóstico de deficiência intelectual. Então, essas crianças são capazes de aprender. Não que a criança com deficiência intelectual também não seja, tá? Mas elas têm uma inteligência preservada, o que favorece o aprendizado. O que ela precisa é que ela seja acessada da maneira correta, da maneira que ela aprende. Então, ela precisa de ajustes, né? Precisa de uma comunicação mais simples, precisa de materiais adaptados, enfim, precisa de ser pensado algumas coisas para ela. Já foi feito tudo isso para precisar colocar uma terceira pessoa? A gente precisa pensar, porque o que acontece na maioria dos casos, que eu vejo, é que a mãe está tentando salvar a criança de uma escola que não está fazendo o menor esforço para adaptar nada para a criança, colocando uma terceira pessoa. E aí, essa família vai entrar na justiça, tem todo um estresse, uma demanda, porque não é simples uma briga judicial desse nível. Você vai ter que provar que aquela criança precisa, uma infinidade de coisas, para você colocar, beleza, você conseguiu colocar aquela pessoa lá. Certo. Essa pessoa vai estar para sempre lá? Essa criança teve condições de desenvolver autonomia? Porque ela tinha condições de desenvolver autonomia, né? Então, assim, ao pensar esse profissional, tem que pensar realmente se essa necessidade é da criança ou é da escola, né? Tudo bem eu falo assim, tudo bem você pensar em colocar lá para salvar a criança, porque a escola não quer fazer adaptação nenhuma, então eu vou colocar essa pessoa, porque ela explica, e aí a criança consegue aprender, etc. Mas que você faça isso consciente, porque o ideal é que ela tenha igualdade de condições de aprendizagem com as demais pessoas. E que se o que ela precisa de adaptação, maior, uma linguagem mais simples do próprio professor da sala, alguma acomodação sensorial, que isso seja dispensado e que não seja necessário colocar uma outra pessoa em sala de aula junto com ela. Porque o meu filho teve uma pessoa assim. E o que aconteceu com ele, como ele é inteligente, ele tem consciência da dificuldade dele, foi que ele se fechou. Ele fazia desenhos maravilhosos. Aí, com essa pessoa, ele só fazia rabiscos. Chegaram a me dizer que tinham cortar a maçã para ele para comer. Em casa ele já estava tomando banho sozinho. Isso. Então, veja, você traz um impacto para a autoestima daquela criança. Fora o bullying. Que tem a babá do fulano, porque é assim que eles chamam esse profissional, né? Então, principalmente ali quando a criança vai ficando maiorzinha, tem uma questão de preconceito. Então, assim, precisa pensar, avaliar muito bem na necessidade da criança e colocar na balança vantagens e desvantagens disso, antes de você comprar essa briga judicial. Perfeito, perfeito, assim, tudo que você pontuou, e aí a gente faz um gancho até com a pergunta que tem aqui da Jaque, que ela perguntou, né, o que é o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, porque é isso, antes da gente chegar num profissional de apoio, né, a gente precisa do PEI. Então, assim, o PEI, ele é muito importante, só que a gente sabe como é difícil a gente ter um PEI. Justamente porque esse conhecimento, né, com relação às adaptações, com relação a tudo isso, está nesse profissional que se especializou na educação especial, então nas especializações. É muito difícil você ter o profissional regente, ter esse conhecimento e ter o profissional lá dentro da educação especial fazendo ali esse meio de campo para conseguir elaborar o PEI.
Mas o PEI, ele seria indispensável para uma criança com TDL que tem dificuldade de aprendizagem. Né? Antes de tudo seria o PEI, porque é tudo isso que você está dizendo. Vamos lançar, vamos traçar estratégias, né? Quais são, e vamos entender essas dificuldades, né? Então, vamos ouvir também. E aí, agora eu lembrei aqui o que eu estava pensando quando você falou, que é a parceria, né, gente? Então, a gente tem duas situações aqui. Seria fundamental também a parceria da escola com a família, com os profissionais da saúde que atendem essa criança, porque aí a gente consegue elaborar um PEI. Mas aí a gente está falando de postura, de atitude, e na prática a gente sabe que a gente tem barreira atitudinal, porque isso dá trabalho, e as escolas não querem fazer, e tem uma postura defensiva, e fica um empurra, empurra, e é bem como você falou, talvez a família já queira um profissional por conta das faltas, por conta da negligência, né? Mas não é o ideal, né? Porque antes talvez você, com algumas estratégias, com a elaboração do PEI, você não precisaria desse profissional. E até que Escolher a briga, brigue pela coisa certa. ponto esse profissional seria benéfico, né? Seria para ajudar. Então, tem formas de você buscar isso? Formas de você buscar isso. É fácil? Não é fácil. Como você falou, está disposto ali numa norma específica para o TDL, para o CID, para o diagnóstico? Não, porque não é assim que funciona. Então, no Brasil, as coisas são muito lentas, são muito morosas. Só que nós temos leis que embasam um raciocínio jurídico para você buscar isso. Né? Mas antes de tudo, a gente precisa ter consciência dos direitos, ter consciência da nossa postura, como você está falando, enquanto família, como que a gente vai lidar ali com a escola, porque o ideal é que a gente estivesse num tom de diálogo em parceria. Em parceria. Porque se a gente não tiver em tom de diálogo em parceria, dificilmente aquilo vai render frutos para a criança. Você Né? Porque conseguiu eliminar, beleza. Mas e aí? Eles vão fazer o PEI, vão colocar a pessoa lá e ó. Estão com raiva, eles engoliram o negócio ali, entendeu? e, e assim, e o PEI, ele tem que ser um instrumento vivo, né? Ele tem que ser uma coisa que funcione para o dia a dia. Não uma letra fria, não um documento pro forma, não um documento para você não receber processo, para você dar um cala-boca judicial ali. Ó, o PEI, o documento, tá bom, mas ele está funcionando na prática? Então, por isso que eu digo, né? Então, eu atendo muitas famílias, né, que têm crianças, jovens com TDAH, e aí passam por esses dilemas também, por essas questões também. E, e eu falo, no primeiro momento, seria interessante a gente saber, porque são crianças, jovens que já passam com profissionais que já mapearam as limitações, as dificuldades, as necessidades. Então, a partir daí, você já consegue direcionar a escola com um documento, um relatório técnico. A grosso modo, é como se fosse um PEI ali, porque você já está direcionando quais são as necessidades. E aí eu sempre digo, né? Busque com um profissional se ele pode dizer o que é indispensável para aquela fase, para aquele momento daquela criança. Porque no relatório tem muito sugiro. O que é sugiro é complicado. A gente tem que trabalhar com o que é indispensável. É maravilhoso você falar isso. Está cheio de profissional aqui, ó. Coloquem Com indispensável. urgente, com o que eu preciso agora, que sem isso aquela criança não vai aprender, sabe? E a gente precisa trabalhar com isso, porque assim, se a gente também é direito ter o PEI, é direito, vamos brigar pelo PEI? Vamos, mas o tempo é precioso. Então, dependendo da instituição, você vai ficar o ano todo brigando pelo PEI. E o PEI vira uma sigla, e o PEI vira uma coisa assim, inalcançável. Então, esses profissionais da saúde, eles são fundamentais para que se consiga, num instrumento técnico, ajudar essa família a conseguir o que ela precisa dentro da escola, inclusive na função de conscientização da escola, de informar a escola, porque existe uma lacuna muito grande de informação sobre o diagnóstico, de informação do funcionamento específico individual daquela criança, daquele aluno. Então, esses profissionais que vão suprir essas lacunas.
E a gente aqui da direito trabalha com esses documentos. E aí o que eu falo bem assim é para as famílias avaliarem, sabe? Se você tem uma equipe que está querendo conversar com a escola, você está querendo conversar com a escola, está querendo instruir, está querendo ensinar, mas você não tem uma escola que quer te ouvir, não vai ter processo judicial no mundo que resolva o seu problema. A questão é Exato, você procurar uma instituição que esteja disposta minimamente a aprender. exata. Seu- Nossa, você falou um ponto. Olha, você falou um ponto que é exatamente. Por exemplo, as pessoas vêm no final do ano em algumas épocas e falam assim: qual é a escola ideal? Você indica escola. A escola ideal é aquela escola que vai se comunicar com a equipe de saúde. Que a escola que vai falar assim: olha, eu não sei, mas vamos. Vamos fazer acontecer? Porque, assim, infelizmente, a realidade é essa. Ninguém vai dizer que sabe. Ninguém. Não tem essa escola. Entende? E aí é melhor do que aquela que fica fugindo, né? Ou E aí aquela diz que sabe. Aquela diz que sabe, você corre. Porque é pouco provável que ela saiba. a gente vê muito na prática e fica uma coisa acusatória. Aí fica acusando a família. Um quer levar, um quer empurrar a negligência para o outro, sabe? Aí fica um jogo de empurra e não leva a lugar nenhum. E a criança lá dentro da escola, Exatamente. né? Exatamente. Eu falo assim, é igual o enfermeiro, quando nasce criança, a gente leva a lembrancinha para a enfermeira para agradar, porque ela tá cuidando da sua criança, né? Aí como é que você compra uma briga com a escola? Você entendeu? Meu filho tá lá dentro. Não, exato. E por A gente tem que, isso, até isso a gente tem que pensar. brigar, você tira, né? Você fala assim: olha, cansei, agora eu vou com tudo, aí você tira, aí você briga. Mas quando tá, você tem que parceria, diálogo. Por isso que você buscar fazer os requerimentos de maneira assertiva é o ideal, né? Porque aí você não desgasta essa relação. Na Olha, paz. Você manda o documento, assina aqui, ó, na boa. a outra coisa que eu lembrei também que pode ajudar as famílias que têm condições de pagar esses profissionais que estão né, acompanhando o tratamento dessa criança. Se esse profissional puder entrar em contato com a escola para conversar, que seja uma reunião mensal, sabe, para fazer o alinhamento. Então, tudo isso, às vezes você não tem o documento do PEI, mas você tem algo funcionando lá. Porque os profissionais estão conversando, estão alinhando, estão vendo qual a dificuldade, estão buscando Eu acho até fazer algo. mais produtivo do que sair um pay rápido, sabe? É isso que Porque eu tô falando. quando ele sai, ele já tá maduro, a gente já sabe tudo que tem que fazer. Isso. Quando o pay sai muito rápido, será que aquilo ali é aplicável realmente? Ou é só uma proforma, alguma coisa para dizer que fez, sabe? Gente. Então, assim, não, agora o pulo do gato, né? Que precisa internalizar. Por que, que é tão assim difícil a inclusão, a acessibilidade das crianças com funcionamento atípico? Porque a gente precisa que o conhecimento dos profissionais da saúde entrem na escola. A gente precisa que esse conhecimento entre na escola. Então, assim, não existe inclusão sem esse conhecimento. Né? Então, a educação precisa conversar com a saúde e isso tem que estar a serviço do desenvolvimento daquele aluno. Então, é por isso que é tão desafiador, porque precisa ter conversa, parceria e o conhecimento não está num lugar só. Ó, o PEI É o precisa passar pelos terapeutas e pela neuropediatra? Não necessariamente. O ideal é que ele seja construído em conjunto, com base no conhecimento de diversos profissionais, mas ele não tem um fluxo que ele obrigatoriamente tem que passar pelos terapeutas, porque ele é um documento obrigatório que a escola tem que fazer. É que a escola sozinha não tem condição de elaborar um plano para aquela criança, porque ela não tem os conhecimentos técnicos, né, a respeito. Então, ela precisa beber desse conhecimento, discutir muito, discutir com a família para poder elaborar esse documento. Mas não tem um fluxo o profissional tem que referendar, não. A escola também tem a sua autonomia. Sim, Vamos falar aqui é agora. isso mesmo. Se ninguém tiver mais nada de educação aí, eu quero pular para um outro imbróglio, que é o imbróglio da saúde, os planos de saúde. Não está fácil para ninguém, né? Mas no TDL tem acontecido uma coisa bem grave. Muitos pais, porque existe um diagnóstico diferencial entre ITEA e TDL.
Mas o diagnóstico de TDL é praticamente, é muito difícil de conseguir. Você precisa achar profissionais muito específicos. E basicamente você tem que convencer a dar uma olhada a mais, estudar mais alguma coisa, etc. Escuta melhor a fono dele, que está falando alguma coisa ali, para conseguir esse diagnóstico. E tem muita mãe que está preferindo desistir de fazer essa discussão e pegar o primeiro diagnóstico, porque vão dar o diagnóstico de TEA de cara, entendeu? Se você não olhar direito, você vai dizer que é TEA. É igual o caqui e o tomate, que eu vi falando, né? Vai dizer que é tomate, entendeu? E aí, por quê? Porque no TEA você tem número limitado de sessões, o plano já tem até um centro especializado lá que dá as terapias, etc. Porque antes isso do que nada. Porque, pasme, já me contaram que negou qualquer terapia. Qualquer. Não foi nem o problema não foi nem a quantidade, foi qualquer terapia. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Precisamos de uma lei para isso? Tem como argumentar isso? Nossa, aqui realmente plano de saúde tá uma difícil. Olha, a gente que é advogado aqui tá, olha, daqui a pouco tem que precisar tomar remedinho, porque tá difícil demais, é negativa. Enfim, são várias coisas complicadas que a gente está se deparando no judiciário, porque, enfim, né? Aí acontece, a questão do tratamento da criança com TDL é direito à saúde, né? Então, vamos falar da teoria agora, vamos falar da lei bonita. O que acontece? O tratamento ele é prescrito pelo médico e a criança ela tem direito àquilo que o médico prescreveu. Não é o plano que vai dizer. Não é o Isso, plano. inclusive, no SUS, né? Inclusive, Hã? isso, inclusive, no SUS. Quem manda no tratamento é o médico que manda no tratamento, né? Então, assim, se a rede credenciada não tiver profissional habilitado para atender, então, assim, falha, aí a gente considera que é uma falha no atendimento, que é uma falha na prestação de serviço. Não é automático. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reclamação na ouvidoria do plano, abrir também uma reclamação na ANS, para você ter direito ao seu reembolso integral por conta de uma falha na prestação de serviço. Era Tá? outra coisa que eu ia perguntar, do reembolso. Porque no plano também não tem profissional que esteja habilitado a atender TDL. Aí entra numa falha, né? Se não é uma falha, se você não quer usar, o plano oferece, disponibiliza o profissional, e aí você não quer aquele profissional, você vai escolher outro profissional, aí você tem que acatar o reembolso do contrato, que pode ser parcial, aí tem que ver como que está estipulado em contrato, aí entra a norma do contrato. Agora, se você precisa de determinado profissional, que foi ali indicado pelo médico, né? Aquele tratamento foi prescrito pelo médico, você precisa daquele profissional. O plano não oferece, aí o plano não está fazendo a prestação de serviço correta, por isso que dá o direito ali do reembolso integral, mas você tem que seguir os trâmites ali, a ANS, né, da ouvidoria, a ANS Procon, para você ter aí a autorização para você ter o reembolso integral. Em Uma último coisa caso, para os profissionais, quanto mais detalhado você colocar na prescrição, melhor. Que, por exemplo, vem para TDL, o que acontece muito, né? Vem assim, terapia fonoaudiológica de linguagem. Então, sabe que precisa de um fonoaudiólogo habilitado em linguagem. E aí, não é mesmo, gente, infelizmente, não é todo fonoaudiólogo especialista em linguagem que conhece TDL, ainda tem isso. Então, quanto mais, pode colocar lá com alguma formação, com expertise, com detalhar que ele precisa ter essa especificidade, sabe? Porque eu já passei por isso. É linguagem, aqui é linguagem, mas TDL, oi, o que é isso? e aí isso entra até pelo desconhecimento do que é TDL, né? No geral. Então, quanto mais Reflexo. conhecimento, reflexo do desconhecimento. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais se falar de tudo isso, e aí esse conhecimento tem que chegar em todos os níveis da sociedade, em todos os lugares da sociedade. E aí isso vai refletir.
vai refletir no plano, vai refletir em políticas públicas, vai refletir. Então, por isso que precisa ser conhecido. Aí, quando a gente fala, né, por exemplo, do TEA, você vê, a gente tem lei de 2012, e os direitos e as discussões são negados até hoje, tem 2025, né? Existem movimentos para se tirar o que já está em lei, o que já foi mesmo eles estando abrangidos pela lei de 2015, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, você vê, mesmo diante de tudo isso, existem muitas negativas. Por quê? Porque não existe interesse aí de verba pública, de política pública, de investimento, de erário público. Então, assim, na verdade, o problema ele é sistêmico e ele É. abrange muitas. Isso é uma coisa que eu queria falar, né? Que é para a gente refletir. Coloca-se, às vezes, uma expectativa muito grande na lei, mas a lei não faz nada. Se fosse assim, as crianças, as pessoas no espectro autista e outras condições estariam sorrindo de orelha a orelha, e não tem ninguém feliz e sorridente no nosso país hoje em dia. Então, assim, a lei vai até a página 2. Dali para frente, vai iniciativa, vai anticapacitismo, vai, vai toda uma mentalidade social inclusiva. Não, e quanto mais a gente estuda, mais desesperado a gente fica, porque a gente vê o quanto a gente está no primeiro degrau de tudo isso. A gente está no primeiro degrau, porque é isso. Como quando a gente fala de conceito, de mentalidade, de sociedade, de capacitismo. Então, por que que essas leis não são aplicadas, né? Porque, assim, por que que eu preciso de um laudo, de um CID, para começar a atender essa criança dentro da escola? Porque quando eu vejo uma criança que está tendo prejuízo, que está tendo dificuldade, esses dias mesmo eu atendi uma família que a criança, ela reprovou 2 anos e a escola nada fez para ajudar essa criança, sabe? Então, ela vai fazer 11 anos agora e querem que ela curse a 4ª série. Então, é uma coisa muito complicada. E a escola precisa de um laudo para atender essa criança, sabe? O prejuízo já está lá, você consegue observar toda a dificuldade, e claro, agora está vindo lá o laudo, né? Dislexia, TDAH e tudo mais. Aí você vai me falar, essa criança que tem essa dificuldade, que não está conseguindo aprender direito, ela vai, vamos supor, caso hipotético, TDAH e dislexia, né? Ou a gente pode colocar um TDL, né? E tudo mais. Ah, então ela não vai ter um atendimento porque ela não é considerada Público-alvo da pessoa. educação. Você entende? Então, assim, gente, isso é muito complicado. E nem as leis tratam dessa maneira. Só que quando a gente com os órgãos administrativos, é assim que a gente encontra, né, as negativas, a justificativa para as negativas. E realmente é muito desgastante que essas famílias tenham que se socorrer ao judiciário, porque o judiciário não é uma via administrativa que você coloca um requerimento e tem uma resposta. É complexo, sabe? É complicado, é desgastante, inclusive emocionalmente, além de financeiramente, além de tempo. Então, assim, não é uma coisa simples. Então, é importante esse movimento que você faz, né? Do coletivo, Juntos pelo TDL, a informação, reunir as famílias, os interessados, é muito importante, porque é com esse movimento que você consegue fazer mudar as mentalidades. Então, a gente precisa chegar nas políticas públicas, nos políticos, nas pessoas da área da saúde, nas pessoas da área da educação. Então, a gente precisa que essa informação, que esse conhecimento do que tudo que a família passa também chegue em todos os níveis, em todos os lugares, porque as coisas precisam mudar. O que eu falo, Marisa, assim, é que eu só não deprimo mais, porque na minha formação como assistente social, eu fui sempre ensinada a olhar a coisa numa perspectiva histórica, né? Então, vou olhar ali por exemplo, as pessoas com deficiência, vamos pensar em escola, né? Há 30 anos atrás, não tinha uma pessoa com deficiência na minha sala. Tinha, óbvio, né? Mas não sabida. Não tinha nunca convivi com uma criança com síndrome de Down, nunca convivi com uma pessoa cadeirante, não
com cego, com surdo, não convivi com essas pessoas. Onde estavam essas crianças? Estavam segregadas. No momento histórico que eu estudei, elas estavam segregadas. E houve momentos na história que elas nem segregadas estavam totalmente excluídas mesmo. As pessoas não sabiam da existência delas. Porque se você nascesse com uma deficiência, você é uma pessoa defeituosa e algumas famílias matavam. Tamanho é porque era uma aberração da natureza, alguma coisa desse tipo. Então, assim, nós vemos numa história que me deixa um pouco mais otimista. Porque, assim, houve um tempo de apagamento, total exclusão, tempo de segregação, e agora nós estamos tentando ser incluídos. Então, todos esses estresses que nós estamos passando neste momento é um estresse de acomodação. Porque a lei colocou todo mundo lá dentro da escola. Mas a escola não foi preparada, não veio verba, não veio nada, veio só a lei. Então, agora a gente está tentando construir uma estrutura para que isso fique bom para todo mundo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é justamente esse estresse. E aí a gente tem que se acalmar, não é eu e o meu filho aqui, a escola dele que estamos vivendo isso. Isso é um movimento social que já começou há muito tempo. E o que nós estamos fazendo, movimentos, esforços, as brigas que a gente está comprando, é em prol de uma sociedade futura. De repente, para os meus netos, não vai ser nem para o meu filho. Então, aí olhar dessa forma me alivia. A gente não desanima. Nós estamos num momento social que está nos pedindo esse embate, né? Então, eu converso com a escola, não é nada pessoal, não é nada contra vocês. Mas a gente precisa forçar um diálogo nesse momento. É uma briga contra o sistema, né? Exatamente. A gente precisa entrar num acordo aqui. E o que o judiciário está absorvendo é este momento histórico. As brigas judiciais também estão sendo homéricas. É verdade. Porque o que aparece no judiciário é o reflexo do movimento da sociedade também. Então, acalmemos o coração com a consciência de que esse é o enfrentamento do momento mesmo. Nossa, muito, muito interessante sua reflexão, e realmente é isso mesmo. E com relação à educação, né? E com relação à saúde, você vê que é isso mesmo. Por exemplo, essas brigas todas, e educação, saúde, porque a gente está falando de direitos fundamentais do ser humano, né? Que sem eles a gente não tem dignidade. Então, a gente está falando aqui de pilar, de base. A gente está falando de uma coisa muito cara para o ser humano, né? E a gente vê que essas brigas homéricas, né? De gigantes, né? De gigantes, né? Reflete tudo, político, econômico, social. Então, por isso que é tão desafiador, né? Então, porque existem muitos interesses ali, político, econômicos, sociais, e nós que estamos aqui precisando, que é a ponta, né? Que precisa ser atendida, a gente precisa ter o conhecimento a nosso favor, esclarecimento. E por mais que a gente seja pequenininho diante de tudo isso, a gente precisa cutucar, a gente precisa buscar, a gente precisa argumentar. A gente precisa, mesmo sabendo que, de repente, um determinado órgão administrativo não vai nos favorecer, a gente precisa cutucar. Porque tudo isso, assim, então me dê a resposta. Então é assim que se pensa? Vamos brigar para mudar esse pensamento, então. Tá. E foi assim que tudo começou. As pessoas deixaram de ser excluídas e foram segregadas porque elas fizeram um movimento, elas forçaram um diálogo, teve um contexto ali que favoreceu e elas forçaram. E as crianças com deficiência entraram na escola porque elas forçaram também. Então a gente continua esse movimento, forçando, porque só estar não basta. Né? A gente precisa. Inclusão é uma coisa muito maior do que estar. Eu não posso, eu tenho que aprender também. A escola é para isso. E ser validado, né? E assim, e a sociedade precisa conhecer as realidades diferentes. A diversidade precisa ser conhecida, né? Aí Então, vamos olhar assim, para o futuro, né? O que a gente, para onde a gente está rumando, né? Para uma sociedade evoluída, onde a gente vai, enfim, chegar a uma conclusão de que todos nós somos diferentes e que no mundo precisa caber todo mundo.
com as suas diferenças. É uma coisa assim que é tão, é um princípio até bíblico, né? É tão, mas a gente deu essa volta social toda, mas a gente está arrumando para essa. Então, por isso que eu fico otimista, sabe? Porque todo esse esforço, algum dia a gente vai chegar numa sociedade que seja Não, para todos. a gente está na era que não haverá mais silêncio, né? Então, todo mundo agora tem a oportunidade de falar, de ser ouvido, e é isso. E vamos usar tudo isso a nosso favor, né? Ai, antes de eu faltar essa, porque é uma pergunta central. Ela é uma resposta sua que responde um pouco a provocação que eu fiz no começo. Bom, quais os benefícios de termos uma lei? No que uma lei específica dizendo que o que o TDL tem direito nos ajudaria? Ajudaria judicialmente ou extrajudicialmente? Exato. Aí é legal que ele já remata tudo que a gente falou, né? Uma lei específica e boa, né? Uma lei que diga realmente o que deve ser feito, como a coisa funciona, que entenda realmente essa condição, ela ajuda justamente na elaboração de uma política pública eficiente, no direcionamento desses órgãos administrativos. E aí você não vai precisar judicializar para que a coisa aconteça, para que a coisa funcione. E aí, quando você tem uma lei específica, pronto, os órgãos eles seguem as leis e vão consultar a lei. Falam, olha, então, nós temos esse Segue direcionamento assim, aqui. né? Segue. É, assim, e assim, por Aqueles exemplo, que são é, legalistas, mas a gente tem várias realidades. Tem a escola pública, a escola privada e tudo mais. Na escola pública, por exemplo, a coisa já fica mais organizada e direcionada a partir do momento que você conseguir ter um planejamento orçamentário, a partir de uma lei que vai falar, não, ó, eu preciso de uma verba para essa questão aqui. Ok, então vai estar uma verba reservada. Numa escola privada, quando você requerer algo, eles já vão pensar, poxa, eu não quero que a minha instituição seja judicializada, porque eu sei que tem essa questão, essa questão, essa questão. Então, tudo isso vai ajudando nesse sentido, inclusive, né? muito bacana. Pessoal, tem perguntas, nós estamos na batata do horário. O pessoal falou um monte de coisa, não dei conta de acompanhar, porque estava aqui conversando e eu não consigo olhar comentários. Vi um ou outro. Deixa eu achar aqui. Ah lá, ó. Aqui o plano colocou que tinha uma profissional especialista em linguagem, quando eu levei ela não conhecia TDL. Então, profissionais, quanto mais detalhado for o seu pedido, melhor para as famílias. E eu tô achando muito legal essa live, porque aqui nós temos famílias, temos profissionais, e aí a gente consegue dialogar, que jeito que fica bom para todo mundo, sabe? Eu acho isso fantástico. Uhum. Temos que replicar mais vezes esses momentos, né? O Juntos é para isso mesmo, para todo mundo sentar junto, conversar e entrar num Muito, acordo. muito também é do desconhecido, né? Muito as faltas e tudo mais. Então, São de- perspectivas sempre diferentes, né? O médico olha daqui, a família olha daqui, e ninguém detém toda a verdade, mas junto a gente pode chegar num lugar bem legal, bem confortável, entendeu? Então, quando a gente consegue sentar e dialogar, tudo melhora. Bom, não apareceu mais perguntas, então eu queria. Vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado e alguma hora aí vai aparecer no nosso canal do YouTube, porque aí vocês podem compartilhar com outras pessoas que de repente não usem o Instagram. Certo? Quero agradecer demais a Marisa, a doutora Marisa. Estamos juntos aí, a gente conversa, se completa, aprendo demais com você. Muito obrigada hoje por colaborar com a gente. Vamos conversar mais vezes, porque essa conversa nós temos que seguir aí no caminho dos direitos das pessoas com TDL. Ah, e é isso. Quer dizer alguma coisa? Se despeça da galera. eu vou agradecer novamente, né? Eu fico super feliz de poder colaborar, contribuir, conta comigo sempre, tá? E é uma missão mesmo a gente lançar luz sobre esse tema para que as famílias se sintam motivadas a buscar
a buscar. E que elas não parem frente a negativas, porque a negativa faz parte do caminho e faz parte das estratégias do sistema para todo mundo desmotivar e não prosseguir. Então, a minha função aqui, a nossa função aqui enquanto profissional é motivar essas pessoas a continuarem, a seguirem e não sossegarem até que a criança tenha o atendimento que ela precisa. Tá? Porque todas as normas do nosso país diz que a gente precisa cuidar da criança e do adolescente para que eles tenham o melhor desenvolvimento possível. Então, não parem por negativa, não parem porque não tem lei específica, não parem. Enquanto tiver desconforto, enquanto a saúde mental estiver impactada por conta das faltas e das negligências, continue e contem aí com o coletivo, podem contar comigo também. A gente está aqui para ajudar aí nessa mudança de mentalidade, de postura, para que as famílias consigam aí atender os seus filhos também dentro aí das questões sociais, né? Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Fiquei feliz que teve um movimento maravilhoso aqui. Até mais. Em breve divulgamos a nossa próxima live. Abraço, gente. Tchau, tchau. Cadê o negócio de encerrar?